Glória a Jesus. Graça e paz, mulheres lindas. Amém. Ai, que alegria, que privilégio estar aqui com todas vocês. Que bênção. Que coisa linda ver tantas mulheres assim, tão famintas e sedentas pelo Senhor. Vocês que estão em pé. Eu falo, eu me sinto em casa aqui, mas eu já vi que a pastora falou que quem quiser sentar no chão pode sentar, tá? Sentar aí no corredor, sentar no chão. Pode sentar no altar também, se quiser, pode sentar. Mas também, deixa eu falar uma coisa pra você. Se ficar em pé, o Senhor vai te sustentar. E vai valer a pena. Amém? Porque às vezes a gente fica o dia inteiro no trabalho em pé, verdade ou não? A gente fica uma hora ouvindo a palavra. É muito melhor, verdade ou não? Vocês escolheram a boa parte. Bom, minha gente, antes de ministrar a palavra, deixa eu falar para vocês. Eu trouxe alguns materiais, alguns livros que estão lá na frente com a minha irmã e Carol, uma ovelha minha, na entrada principal da igreja. Então, assim que a gente terminar aqui a nossa reunião, o nosso culto, eu prometo a vocês que eu vou lá assinar, dedicar para quem quiser o livro dedicado e tirar uma foto bem rápido, porque nós somos muitas. Mas eu prometo ficar até o fim, até a última pessoa, tá bom? E atender vocês com todo o carinho e amor com que eu posso. Me lembrei da última vez que eu vim aqui, eu trouxe a Helena com 3 aninhos e ela ficou no meu colo. Eu assinei até o último livro, ela no meu colo. Então, para mim é um privilégio. Nós temos vários livros e eu vou falar somente de alguns, tá bom? Mas é muito especial estar aqui com vocês hoje com 2 livros novos. Eu estou fazendo um lançamento. Eu peguei nesse livro essa semana, não tinha chegado nem na minha cidade. Chegou aqui direto para vocês, da filial da gente aqui de São Paulo. Quem já leu esse livro? Deixe-me apresentar você. Levante sua mão se você já leu. Não, levanta alto, porque quem leu tem... Aí, ó, tá bom? E você que não leu, por que você não leu? Gente, esse livro é um presente precioso. Olha bem pra mim. Escrevi há 8 anos atrás. São 7 capítulos. Cada capítulo é um estudo de um personagem bíblico diferente. Todos falando sobre o tema identidade. Tudo que você precisa saber sobre quem você é em Deus, sobre como alcançar o máximo do seu potencial, como você viver uma vida que alegra o coração de Deus, mas de fato enxergando o valor que existe em você. E quando você enxerga o valor que existe em você, não tem outro caminho, você vai brilhar à luz de Jesus. Esse livro é um presente, eu escrevi ele há 8 anos atrás. E deixa eu falar para vocês, já chegou e já alcançou mais de 1 milhão de mulheres. Gente, só Deus pode fazer um negócio desse. Esse livro é tão lindo. Eu já ouvi tantos testemunhos e tantas histórias e de tantas mulheres que estudam com as amigas, que fazem chá da tarde, que faz célula, que faz grupo de estudo. E aí, depois de 8 anos, o Senhor me direcionou a escrever a parte 2. E hoje eu estou aqui com vocês no lançamento do Deixe-me Apresentar Você 2. Então, se você leu 1, você precisa ler o 2. Se você não leu 1, você precisa ler o 1 e o 2. E se você já leu 1, você precisa ler o 1 novamente, porque ele é uma versão nova e expandida. Vocês viram que o livro antigamente era pequenininho? Ele está maior e está mais grosso porque eu aumentei. Então, aqui dentro do livro tem um projeto bem legal que eu fiz. Presta atenção. Nas últimas páginas tem um QR Code. De forma gratuita, você vai abrir e vai ganhar um manual. Você vai ganhar uma apostila. E essa apostila é para que você possa ensinar esse livro para suas amigas, para as mulheres no seu trabalho, você possa evangelizar, você possa fazer um chá da tarde. Então, durante 6 semanas, você vai encontrar com suas amigas. As pessoas já faziam isso com o meu livro. E aí eu pensei, vou dar ferramentas para que elas continuem fazendo com outras pessoas. Então, nesse manual, tem o quebra-gelo, a brincadeira que você deve fazer, tudo que você precisa para fazer, de maneira gratuita. Então, você pode fazer e deve fazer isso. Que pensa numa pastora, gente boa, gente. Sentou aqui, quem quiser mais se juntar pode subir. Eu não mordo, eu sou gente boa, prometo. Viu? Pode subir. Então, olha só, o livro 1 e o 2 estão lá fora, presta bastante atenção. No fim, eu assino. Eu queria que vocês, quando fizessem o grupo de vocês tirassem fotos e me marcassem. Gente, presta atenção, eu preciso que vocês me marquem, tá bom? Eu quero ver vocês passando. Façam no trabalho, evangeliza as pessoas, na hora do seu almoço, na faculdade, faz um chá da tarde, na sua célula. Combinado assim, minha gente?
Eu tenho alguns títulos também infantis que eu queria muito falar para vocês. Esse livro chama Pare no Meu Corpo, Mando Eu. Esse livro é muito precioso, foi escrito pela minha irmã. Ela é psicóloga, especialista nesse trabalho infantil. E esse livro é um primor. É para o seu filho ler e aprender sobre como cuidar das suas partes íntimas. De forma, assim, lúdica, muito sensata. Quem escreveu o prefácio desse livro foi a ministra Damares Alves, né, que todo mundo sabe que tem um testemunho lindo. Então, assim, esse livro é um tesouro. Então, se você tem criança, tem esse livro. E tem outros livros também sobre identidade. Além desses, tem um devocional de 100 dias do mesmo assunto, identidade. Então, eu digo assim, se depois de 100 dias comigo, 100 dias de devocional de um único tema, que a maioria dos devocionais é tudo misturado. Mulher, tu não... Alguma coisa não mudar da tua identidade, eu já não sei mais o que eu posso fazer por tu. Em nome do Senhor, tenha santa paciência, misericórdia. 100 dias. Então, tu compra o livro desse e esse devocional e depois tu me fala se deu certo aí. Porque também se não deu, aí eu vou ter que clamar o sangue. Esse pequenininho, que eu indico muito para adolescentes, 21 princípios para ver o novo. Um sobre casamento. Ui, olha, casamento é tão atacado. Tô brincando. Isso é conversa de crente, gente. Crente faz dessas coisas, não é ou não é? Ó, casamento, o amor não é cego. O Segredo das Mulheres de Influência, esse livro é um projeto social. 100% da venda desse livro é doada para o Instituto Identidade, um projeto social que eu tenho. Olha só, presta atenção, gente, vocês estão todos presta atenção. Que trabalha com mulheres e crianças em vulnerabilidade social. Então, quando você compra esse livro, além de ser abençoada, você abençoa esse projeto. Eu escrevi esse com algumas amigas e pedi que cada uma escrevesse um capítulo falando do seu segredo de influência. Então, aqui tem um capítulo meu, onde Ana Paula Valadão, Helena Tanuri, Gabriela Rocha, a pastora Helena Raquel, Ana Nóbrega, Camila Barros, Estela, tem médica, tem escritora, dona de casa, ativista social. E o último tem um quadradinho aqui para você colar sua foto. E o último capítulo é todo em linhas para que você escreva o seu segredo de influência. Então, você vai ser a última autora desse livro e vai nos ajudar a compartilhar essa história. E, por fim, o último e não menos importante, o meu preferido, Com Deus Você Vai Dar Conta. É um livro sobre o drama do sofrimento humano, sobre a vida do apóstolo Paulo e como superar dores e aflições na vida. Aqui eu conto também o meu testemunho. Então, se você conhece alguém que está sofrendo, você precisa dar esse livro para essa pessoa. Tá bom? Irmão, povo, gente boa, viu? Já está pronto para levar aqui. Muito obrigada. Aproveita que eu estou aqui hoje, não tem frete, tá vendo? Ó, que legal, já liga para sua amiga que não conseguiu ver. Quer que eu compre o teu? Só para ela levar e não precisar esperar 20 dias, porque vocês estão com esse privilégio. A maioria das pessoas que compraram na pré-venda, os coitados só vão receber em agosto. E nem vai ter uma dedicatória. Bem bonita, com um coração. Tô brincando. Gente, eu falo com todo o meu coração. De fato, eu sou escritora, eu não sou vendedora, não preciso. E Deus sabe que não preciso. Mas eu acredito tanto. Eu acredito tanto no potencial de um livro, no que ele pode fazer, e como ele pode mudar a nossa vida, como pode nos instruir, nos ensinar. As minhas filhas mesmo, eu estou trabalhando duro na formação delas. E uma das coisas que eu não abro mão é a leitura. Elas são muito dedicadas e disciplinadas, porque eu realmente acredito. Tem gente que não avança, não cresce, porque ela só rola a tela, igual o rato laboratório no celular. Aí, às vezes, não tem nenhuma conversa agradável. Não sabe nem falar alguma coisa. Por quê? Porque ela não se dedica ao ensino. Ela não se dedica ao estudo. Então, ela não tem um vocabulário bom, porque ela não lê. Ela também não conhece as escrituras, porque ela também não lê. Então, quando você lê, você já sai na frente, você fica acima da média. Você conversa, você tem o que falar, você compartilha algo diferente, sabe? Você cresce, você avança. Então, invista em você, sabe? E se dedique. A Helena tem 7 anos, está aprendendo a ler esse ano, e eu coloquei 250 livros no ano como meta para ela, porque é de criança, e ela vai ler. Tá no caminho. Minhas filhas já leram... Sara tem 14 anos, já leu a Bíblia 4 vezes inteira. Laura também, com 12. Fora os livros. E elas me pedem qual o autor que elas podem ler. Eu que digo. Eu que passo a lista. Se comportar bem, eu deixo ler Tolkien. Eu falo assim, Se comportar bem, eu deixo ler C.S. Lewis. Sara já está em John Piper, gente. Com 14 anos. Porque começou cedo. Eu comecei com um livrinho de criança. Tô preparando uma base forte. Verdade ou não?
As pessoas querem chegar em lugares altos, mas não querem passar o tempo do preparo. Mas a gente é diferente, amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Estamos aqui porque te amamos, te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, de maneira pessoal, de maneira singular, única. Nós queremos ouvir a tua voz. Que cada mulher que está aqui, ela esteja com o seu coração e a sua mente conectados com o céu. Que nenhuma distração, que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer entregar a cada uma de nós aqui essa noite. Fala conosco, Senhor. Nos ensine, nos encoraje, nos direcione. Que essa palavra seja um divisor de águas na nossa vida. Que haja um antes e depois. Que essa palavra possa dar novas forças. E que mais do que isso, nós possamos encontrar aquilo que porventura um dia nós perdemos. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vira para a mulher que está do seu lado para ela não dormir. Eu sei que é um culto no meio da semana. E fala assim para ela, ó: afia seu machado antes de cortar a árvore. Agora fala com a outra para ela não ficar com ciúme. Fala: afia seu machado antes de cortar a árvore. Glória a Deus. Quem está preparado para uma pedrada do céu aí? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre afiar o machado antes de cortar a árvore. Presta bastante atenção, preciso que você olhe para mim. Hoje nós vamos falar sobre perdas. Ninguém gosta de perder. Coisa ruim é perder, verdade ou não, gente? Já viu que quando a gente ganha R$100 é uma alegria, mas se você perder 100, a tristeza é muito maior do que ganhar 100? Ninguém gosta de perder. A minha filha de 14 anos, Sara, ela é muito esquecida, então ela costuma perder às vezes as coisas dela. E ela fez 14 anos, ficou mocinha, comprou uma bolsinha para ela, juntou o dinheiro. E ela ficou com muito medo de perder a bolsa, porque ela sabe que ela é esquecida. E aí ela escreveu uma cartinha e colocou assim, ó: se você achou essa bolsa, significa que eu perdi. Por favor, devolva minha bolsa. O meu telefone é esse. Aí ela colocou. E ela disse: mãe, eu vou deixar essa cartinha pro caso. Eu disse: muito bom, Sara. Achei uma ideia maravilhosa. E o que foi que aconteceu? Mas ela achou novamente. Porque é muito ruim perder, mas é maravilhoso quando depois que você perde, você consegue reencontrar. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre um discípulo que perdeu algo, mas trouxe de volta. E às vezes nós estamos assim, a gente nem percebe. A gente está inteiro por fora, a gente está bem, a gente está aparentemente funcionando, mas algo dentro da gente perdeu. Algo dentro da gente se foi. A gente perdeu. E hoje é um dia de reencontro. Para você que perdeu talvez a paz, a alegria, talvez o fogo do Espírito Santo, a chama do primeiro amor. Você fala assim: olha, eu sinto que eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu já não me dedico como eu me dedicava. Eu já não amo como eu amava. Eu já não funciono como eu funcionava. Hoje é um dia de reencontro. É um dia de achar aquilo que estava perdido. Porque de fato as Escrituras mostram, e não é de hoje, essa realidade como algo que alguém já experimentou. A Bíblia fala de Sansão. A Bíblia diz no livro de Juízes que houve um momento em que ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se apartado dele. Ele tinha perdido, e pior do que perder, ele perdeu sem perceber que perdeu. O Espírito já havia se apartado dele, ele havia perdido e não tinha percebido. A Bíblia também fala de Pedro. Pedro ainda era cotado como discípulo, chamado de discípulo, mas já estava negando Jesus. Algo dentro dele havia perdido. A Bíblia também fala de Marta. Marta servia Jesus com todo zelo, com toda excelência, com toda dedicação, mas ela já tinha perdido a fé. Porque quando seu irmão morre, Jesus chega até ela, ela faz: mestre, se você estivesse aqui quando meu irmão tinha morrido, quando ele estava doente, ele não teria morrido. É como se Marta tivesse olhado para Jesus e tivesse dito: Jesus, um dia eu já fui uma mulher cheia de fé. Mas agora, Jesus, agora só me sobrou lógica. Marta também havia
perdido. E sabe, o maior problema de pessoas que perdem é que a grande maioria dessas pessoas que perdem, elas perdem porque elas continuam servindo a Jesus, elas continuam servindo a Deus, mas elas estão servindo um Deus que elas não se relacionam. Então, quando você serve alguém que você não tem relacionamento, você pode perder e não perceber. E a pergunta hoje é: o que foi que você perdeu? O que foi que você perdeu? O que foi que dentro de você morreu? Sabe, eu amo que a gente pode até ter perdido, mas Deus, essa é a boa notícia, Deus nos encontra no lugar onde a gente perdeu para nos reencontrar. Eu amo que Deus vai lá no lugar da perda. Ele vai lá como ele foi até Pedro e dizer: Pedro, eu não desisti de você. Ele vai lá como ele foi em Adão e disse assim: Adão, onde você está? Ele sabia onde ele estava? Sabia, ele sabia, porque quando Deus pergunta para mim e para você onde você está, Deus não está procurando informação, Ele está buscando reconexão. Ele está buscando nos encontrar novamente e dizer: onde foi que você se perdeu no meio do caminho? Cadê você? Cadê você? Cadê você no nosso encontro? Cadê você na nossa intimidade? Cadê você no nosso relacionamento? Ei, quando Deus chega e diz assim: onde você está, minha filha? Deus não está simplesmente cobrando uma localização. Ele está dizendo assim: eu quero reconexão. Eu quero estar com você. Eu sei que estar com você vai te fazer ser alguém melhor. Então hoje eu quero compartilhar a palavra em uma história quase que escondida na Bíblia. Curta, simples, mas com um peso de glória tremendo. É a história de um discípulo em 2 Reis capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis capítulo 6. Um discípulo que perdeu o seu machado. Perdeu. Não perdeu por negligência, não perdeu por rebeldia. Ele estava fazendo a coisa certa, mas mesmo assim ele perdeu algo essencial no meio do processo. E nesse texto nós vamos aprender lições preciosas para encontrar aquilo que um dia a gente perdeu. Então abra sua Bíblia, 2 Reis capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. E se você abriu, diga amor. Glória a Deus. Diga identidade. Glória a Deus. Diz assim a palavra: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com esses teus servos. Então Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. E aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, o machado era emprestado. Então o homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Quero que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Se você me conhece, costuma ouvir minhas palavras no YouTube, você vai ver que a gente vai mergulhar no texto bíblico. Nós vamos tirar lições preciosas. A gente está aqui para receber a boa semente da palavra de Deus, não para contar a história. Amém? Pois bem, esse texto fala de uma história de um discípulo que perdeu algo. Ele perdeu um machado. Estava no lugar certo, estava no lugar de obediência, mas perdeu algo importante. E sabe, meditando nesse texto, eu consigo identificar 3 momentos diferentes da jornada daquele homem. 3 momentos que nós passamos na nossa jornada com Deus, na nossa jornada, na nossa vida cristã. O primeiro momento que a gente lê logo no começo do texto é aquilo que eu chamo de expansão. É um momento de crescimento. É um momento que todo cristão ativo passa. Eu sei que é redundante e deveria ser redundante a gente falar cristão ativo, porque todo crente tinha que ser ativo na obra de Deus e na igreja local. Mas isso é uma conversa para um próximo sermão, para um outro dia. De fato, todo cristão
deve estar envolvido em crescimento. Mas aquele que está buscando a Deus, aquele que está lendo a Bíblia regularmente, aquele que vem à igreja, aquele que tem sede e fome de Deus, aquele que está colocando sua vida, seu caráter para ser moldado por Deus a cada dia, ele vai experimentar o quê? Crescimento. E tudo que cresce expande, porque um lugar só começa a ficar pequeno quando algo começou a crescer. O crescimento inevitavelmente leva à expansão. Então aquilo que antes cabia em você, agora já começa a ser claustrofóbico. Por quê? Porque você começa a crescer e expandir. E foi isso que aconteceu no texto. Os discípulos estavam crescendo, eles estavam em expansão. No versículo 1 diz assim, ó: os filhos dos profetas a Eliseu disseram: eis que o lugar que habitamos contigo é pequeno para nós. Vamos construir, vamos crescer, vamos expandir. Aquilo que vocês estão vivendo aqui como igreja local. Tudo que tem crescimento gera expansão. E é o que nós precisamos entender quando a gente estiver nessa fase, porque talvez você esteja nesse momento de crescimento, de expansão, é que toda expansão exige movimento e exige decisão. Exige movimento. Sua mente precisa expandir. O espírito também. A fé precisa transbordar, você precisa encontrar meios de expandir. E eu amo que os filhos, os discípulos do profeta, eles não pediram conforto, eles pediram crescimento. Eles estavam ali se movimentando, vamos fazer alguma coisa, vamos buscar madeira, vamos atravessar o Jordão, mas nós precisamos avançar, porque expansão faz isso com a gente, gera movimento, pede da gente uma decisão. E aí Eliseu disse: ok, vão até o Jordão, vocês podem ir, vocês podem buscar viga para construir algo maior. E não é só nesse momento, tem vários momentos na Bíblia. Quando Abraão está ali no meio da sua tenda, Deus pede que ele saia da tenda, que ele olhe para as estrelas do céu. Ele está dizendo assim: Abraão, tem algo maior, sua visão precisa ser expandida, alargada, você vai expandir. E talvez você esteja aqui vivendo essa expansão. É maravilhoso crescer. Quanto mais você busca, mais fome você tem. Parece que aquele lugar que antes era confortável, agora perdeu o conforto. Você está insatisfeito. Essa insatisfação e esse aperto, gente, não é um problema, é um convite. É maravilhoso essa insatisfação, querer avançar. E quando nós estamos nesse momento de expansão, o que antes abençoava, agora limita, então a gente quer crescer. Mas o maior problema é que muitas pessoas preferem o aperto a ter que enfrentar o corte. Que corte, Thalita? O trabalho. Muita gente prefere ficar num lugar apertado do que ter que sair, do que ter que enfrentar o Jordão, do que ter que cortar madeira, do que ter que trabalhar duro, do que ter que suar. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: o que é mais pesado? A luta de crescer ou a dor de ficar paralisado? Qual vai ser a sua escolha? Você vai preferir lutar para avançar ou vai sentir a dor de não ter feito nada? Se nós estamos aqui é porque a gente quer lutar para avançar. E expansão exige o quê? Movimento. Exige decisão. Mas na expansão tem algo precioso que o texto nos mostra. A gente vai descobrir algo. A gente vai descobrir quem está do nosso lado de verdade e quem só quer segurar a nossa bolsa. Porque o texto diz assim, ó: ele respondeu, vão, mas um deles disse assim: Eliseu, não, a gente não quer ir sozinho, por favor, tenha a bondade de ir conosco. E Eliseu foi. Sabe o que esse texto me mostra? Que aqueles discípulos, ou aquele discípulo que pediu, ele não queria só a bênção do profeta, ele queria a presença. E é esse tipo de discípulo que nós precisamos ser. A gente tem que ser o tipo de mulher que não deseja só a bênção, deseja a presença. Porque no momento que nós estivermos crescendo e expandindo em Deus ou em qualquer área da nossa vida, a gente descobre quem está do nosso lado. Pela missão, pelo propósito, ou aquele que na primeira luta vai correr. Foi o que o texto nos mostra. O texto nos mostra que aquele discípulo disse assim: olha, tem conquistas que a gente precisa da pessoa certa no nosso lado. Eliseu, a gente precisa de você.
Para enfrentar isso aqui, a gente precisa da sua presença. E deixa eu te dizer, tem conquistas na sua vida. Tem momentos de expansão na sua vida que você vai precisar da pessoa certa do seu lado. Você vai precisar da pessoa que tem graça, sabedoria, unção, autoridade para fazer machado flutuar. Não pode ser qualquer pessoa. Tem momentos da sua vida que você não pode conversar com qualquer um. Você não pode pedir opinião para quem... Você não pode pedir conselho para quem só tem opinião. Você tem que pedir conselho para quem tem unção. Para quem tem graça do Senhor. Você vai descobrir quem está de verdade com você na guerra. Quem entra e diz assim, ó, se for para bater em você, vai ter que bater em mim primeiro. Você vai descobrir quem diz assim, sei quem você é. Estou com você. Por quê? Porque, infelizmente, em momentos como esse, muitas pessoas se vão. Eu me lembro de um episódio em que Jonatas, em 1 Samuel capítulo 14, diz assim, ó. Disse, pois, Jonatas ao rapaz que levava as armas. Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. E o seu escudeiro respondeu, faze tudo o que estiver em seu coração. Aqui a gente vê Jonatas, não tinha exército, não tinha força numérica, não tinha preparo, mas tinha um escudeiro. Tinha alguém que diz assim, faz o que está no teu coração, eu estou do teu lado. Se é para ir para a batalha, vou contigo. Se é para trabalhar, vou também. Se é para cortar árvore, pois vamos cortar juntos. Se é para conquistar um território novo, eu atravesso o Jordão com você. Gente, nós precisamos aprender a pedir esse tipo de conexão para Deus, alinhada com o nosso propósito e não com a nossa visibilidade. É gente que quer estar do seu lado porque quer carregar sua mala, não é por nada não. É para ver o evangelho de Deus avançar. E nós precisamos ser esse tipo de pessoas também. Tá? A gente não adianta só pedir, Deus me dá uma amiga dessa, um intercessor. A gente precisa ser esse tipo de mulher. Porque tem mulher que não aguenta ver a outra crescer. Ela cresceu, avançou, expandiu, opa, saí de junto. Não consigo, porque o brilho dela me ofusca. Não. Nós precisamos ter um tipo de gente que a gente carrega a missão do outro. Glória a Deus, Deus está te usando, aleluia, vai usar mais. Deus está fazendo, vai fazer mais. Deus te entregou, vai entregar mais. Sabe por quê? Só avança quem é assim. Eu nunca vi uma invejosa, me perdoa te dizer, eu nunca vi uma mulher invejosa que não sabe celebrar a outra ficar ilesa por muito tempo. Uma hora se vê, não dá para esconder, gente. Eu brinco, eu falo, tem mulher, quem é como eu, sanguínea? Eu sou uma mistura de uma sanguínea com colérica. Quem gosta de falar com gente? Porque eu sou assim, quando não tem jeito, eu converso com o poste. Não é, pastor? Aí a gente vai fazendo amizade com todo mundo, vai fazendo amizade com todo mundo. E às vezes a gente quer fazer amizade com todo mundo, mas não dá para fazer amizade com todo mundo. Eu falo para vocês, tem mulher que eu olho e falo, poxa, eu queria ser tua amiga, mas não vai dar não, amiga. Porque, tá escrito aqui, invejar. É aquela pessoa que não é capaz de dar um elogio. Você chega, ela olha você dos pés à cabeça, mas ela não tem a capacidade de dizer assim, que casaco bonito. Você não precisa nem dizer que o outro é bonito. Porque se você não acha, não vamos mentir. Mas a pessoa não é capaz de... Eu estava entrando aqui, a filha da pastora falou, pastora, eu gostei do seu blazer. Pois é, foi na Zara. Se você quiser um também, ainda dá tempo, porque é dessa coleção. Não tenho nenhum problema de compartilhar. Entende? A gente vai entender que no momento de expansão é aí que se separa. É aí que a gente entende quem são os verdadeiros guerreiros do nosso lado. A gente vai passar por esse processo de expansão, de crescimento, de trabalho duro, de cortar a árvore, para avançar, para crescer, para expandir. Mas, geralmente depois de um período de crescimento e de expansão, vem um segundo momento na nossa vida, na nossa jornada. É aquilo que eu chamo um momento de quebra. Pastora, você está agora? Não estou. Nem sempre acontece, mas geralmente acontece. E se você estiver no processo de expansão, não estou dizendo que vai acontecer. Mas não é bom a gente estar preparado? Porque quando a gente está preparado para algo, a gente passa de maneira diferente. Então aqui chegou o momento da quebra. Foi um momento em 2 Reis, capítulo 6, versículo 5, diz assim: aconteceu que enquanto derrubava uma árvore, o machado caiu na água.
E o que é a quebra? A quebra é a perda da eficácia. A gente vai ver aqui um discípulo, gente. Um discípulo. Um homem que estava no lugar da obediência. Um homem que estava no lugar da expansão. Não caiu o machado da mão dele por falta de trabalho, por negligência, por pecado, por rebeldia, por nada. Simplesmente caiu. Perdeu a ferramenta. E quando ele perde a ferramenta, perde também a eficácia. Isso significa o quê? Significa que isso pode acontecer com a gente também. A gente pode estar com o nosso machado na mão um dia, cantando na igreja, louvando, testemunhando, sendo fiel a Deus, trabalhando no culto de mulheres, servindo, postando, liderando. E o nosso machado pode cair da nossa mão. O maior problema não é perder o machado, é perder e continuar agindo como se o machado ainda estivesse na sua mão. Esse é o maior problema. É quando você perde e não percebe, ou quando você perde e finge que não perdeu. É quando você perde e continua batendo pro ar, pro vento. Chegou o momento da quebra, e que a quebra é a perda da eficácia. Às vezes isso vai acontecer com a gente. Por quê? Porque somos seres humanos. A gente pode cansar. E a gente vai cansar, porque a gente não é máquina. O problema não é cansar. O problema é cansar e fingir que você não está cansado. O problema não é se desgastar. O problema é se desgastar e continuar se arrastando sem pedir ajuda. O problema não é perder o machado, é perder o machado e fingir que ainda tem ele na sua mão. Nós precisamos ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque muitas pessoas perdem o seu machado ou perdem a afiação do machado e continuam seguindo no automático, sem perceber que perderam. E o texto continua. E a gente precisa entender que esses momentos de quebra é um momento de perda de eficácia, é um momento de desgaste, é um momento de cansaço. E que a gente precisa olhar e pensar como tem sido a minha reação depois que eu perco algo. Porque cansar, todo mundo cansa. Se desgastar também, todo mundo se desgasta. E perder, algumas pessoas perdem. Mas, o que é que você faz? Finge que não perdeu ou você clama para encontrar? Você tem humildade suficiente para reconhecer que perdeu? E pedir para achar novamente? Porque muitas pessoas não fazem isso, porque elas pensam que isso é sinônimo de fraqueza. E aí a gente vai entender que perder um machado não é sinônimo de fraqueza necessariamente. Muitas vezes é sinônimo de limitação. Porque nós somos seres humanos e temos limites. É um sinônimo de quê? De limitação. Por quê? Porque a quebra vai vir porque você não conseguiu parar por si próprio. Às vezes a quebra vai vir porque você deveria ter colocado limites que você não colocou. Tem pessoas que dizem assim: eu sou tão machucada, eu sou tão ferida por certas pessoas na igreja, porque talvez você não impôs limites em determinadas pessoas. Deus tem falado tanto isso comigo. Olha, eu estou pedindo a Deus graça, sabedoria para ministrar sobre isso. Mas como que a gente chega na vida madura, não é, pastor? É tão bom ficar velha. Gente, eu amo. Cara, porque aquilo que a gente fazia antes, a gente fala: meu Deus, não era bem assim. Quando a gente é novo, a gente deixa todo mundo bater na gente com tanta facilidade. A gente não sabe se proteger. A gente não sabe colocar limites. E aí a gente vai ter que aprender. Aí eu disse: Deus, eu vou pregar sobre isso aqui, mas primeiro o Senhor me ensina. Primeiro o Senhor me prepara. Primeiro o Senhor me coloca, me mostra como coloca, para depois eu poder ensinar. E sabe, nós seres humanos temos limites. Não é sinônimo de fraqueza, porque se for, você vai chamar o profeta Elias de fraco. E vamos falar uma coisa: de fraco ele não tinha nada. Porque aquele homem, gente, ele confrontou reis. Ele desafiou profetas de Baal. Aquele homem fez oração para mandar o fogo cair do céu. Eu não sei vocês, mas eu não teria coragem de fazer nenhuma das três coisas. Se eu tivesse que chegar diante de uma multidão e pedir a Deus para descer o fogo, eu mesmo que não ia pedir, eu ia dizer: depois não cai fogo nenhum. E eu passo vergonha na frente dos outros. Olha o dedo. Jamais. Ele confrontou reis. Jogou na cara dos poderosos que eles são. Vamos falar a verdade, que confrontar a gente sabe muito bem. Os filhos. Os que estão abaixo.
que deve obediência. Vá você falar com uma pessoa de autoridade maior. Você se treme todinho. Ele confrontou reis, desafiou profetas de Baal. E aquele homem tão cheio e tão usado pelo Senhor, depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, ele fica no limite e diz: Deus, basta, acabou, tira minha vida. Por quê? Porque todo ser humano chega em um limite. E eu amo que quando ele chegou nesse limite, quando ele foi capaz de falar aquilo que nem deveria ter falado, chegou num lugar de fala, de falar uma asneira mesmo, que não deveria falar. O que foi que Deus faz? Deus manda um anjo, não dá discurso, não dá sermão, não grita com ele. Traz o quê? Pão quente, um toque do anjo e um pouco de descanso. Deus diz assim: Elias, isso aí é teu limite, Elias. Você é ser humano, Elias. Elias, dorme um pouco, come. Eu vou te mandar um anjo para tocar em você, porque, Elias, eu tenho uma jornada maior para você. E nessa jornada você vai precisar estar inteiro, não somente sua presença. E às vezes tudo que você precisa, você que está aqui hoje, não de uma exortação, é um pão quente, um pão quentinho, um tempo de descanso e um toque do anjo, para você continuar seguindo em frente. Porque talvez tudo que você esteja é cansada, é limite, é exaustão. E Deus está dizendo: filha, para um pouco, descansa, come, bebe, dorme, para você seguir em frente, para você continuar inteiro. Porque às vezes a gente está até presente, mas não está inteiro. Isso aí a gente entende bem. E quem ensina a gente a estar inteiro? Os filhos. Já viu os filhos da gente? Eles vão fazer uma apresentação. Aí eles querem apresentar pra gente primeiro. Só que a gente já viu a apresentação 10 vezes. Aí eles estão apresentando e a gente: tô assim, lindo. Ai de você, se os seus olhares não estiverem fixos nele e estiver olhando para qualquer outra coisa. Se você não estiver com as expressões do suficiente. E no fim não fizer uma palma apoteótica, porque ele entende que você está presente, mas não está inteiro. E tem momentos na nossa vida que a gente está presente, mas a gente precisa estar inteiro. Então a gente vai entender que a quebra vem para nos dar um tempo de descanso, para que a gente continue. O maior sinal de maturidade cristã, gente, não é nunca perder a lâmina, não. É reconhecer a perda, interromper o processo e continuar buscando a renovação. Talvez você esteja aqui pensando: estou cansada, pastora. Eu sinto que eu perdi alguma coisa aqui dentro. Eu sinto que eu perdi nem que fosse um pouco da minha paz, um pouco da minha alegria, um pouco da minha fé, um pouco da minha esperança. Eu perdi. Deixa eu te dizer, não é fraqueza reconhecer que perdeu. Muito pelo contrário. É um sinal de maturidade reconhecer que você perdeu. Parar, buscar e continuar o processo. A gente precisa ter cuidado com a perda. A gente precisa ter cuidado com essa estação da quebra. Muito cuidado. Porque às vezes ela é fruto de uma limitação natural, mas às vezes ela é formada pela pressa. Às vezes a gente quebra por causa da pressa. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 diz assim: se o ferro está embotado e não se afia sua lâmina, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria traz o êxito. Deixa eu te dizer, o livro de Eclesiastes diz assim, se você não afia a sua lâmina, se você não para descansar, se você não se prepara, sabe o que é que você está fazendo? Você está redobrando a sua força. Você vai cansar mais, vai exigir mais de você. Então você precisa ter sabedoria. Não é assim, não vou trabalhar. Porque agora tem uma nova leva de pessoas contra o trabalho. Verdade ou não? Gente, eu tenho que pedir muita graça ao Espírito Santo. Não tenho um temperamento para isso. É aquele povo que diz assim, não trabalhe, não produza, cuide do essencial. Eu falo, mas esse povo está trabalhando. Mas quem está mandando você não trabalhar, está trabalhando. E eu falo, quanta hipocrisia. Se tem uma coisa que a coitada da mulher faz, é trabalhar.
Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente já acorda pensando no café, depois o que vai ter no almoço, o que vai ter no jantar. Mesmo que não seja você a pessoa que faz. É você que tem que pensar no cardápio, é você que tem que comprar a comida. A gente faz lancheira de criança. A gente arruma roupa. Coloca na máquina, tira da máquina, coloca no varal, tira do varal, coloca na passadeira de passar. E passa e guarda. Gente, eu vou falar uma coisa, ó. Só sendo mulher pra aguentar ser mulher. Porque vocês, ó, os homens que me perdoem, mas eles não aguentavam, não. Aí amanhã vai sair na página, a pastora é feminista que diz que os homens não aguentam. E eu falo, você é um chatinho, em nome de Jesus. Não, Jesus, me perdoa, pá. Não é não. É só uma pessoa sem sabedoria. A quebra pode vir da pressa, porque o problema não é trabalho. A Bíblia nunca condenou trabalho, trabalho duro. Eu trabalho duro. E você certamente também. O problema não é o trabalho duro. O problema é o trabalho impensado, apressado, sem propósito. Esse é o tipo de trabalho que a Bíblia condena. O trabalho desordenado, o trabalho sem preparo, o trabalho sem afiar machado. E aí é que tá. A pergunta que eu faço é: qual é o trabalho que você está produzindo? Porque tem muita gente que para pouco, não afia nada e produz muito. Por quê? Porque acha que está produzindo. Não afiam nada. Fazem, não param para afiar. Porque pensa que afiar é perda de tempo. Pensa que afiar... não dá tempo de afiar. Pois bem, continua com essa aí tua, pra tu ver que vai dar lá na frente. Lá na frente a gente conversa. A gente precisa parar para afiar o nosso machado. Para que o nosso trabalho não seja tão pesado. O que é isso, pastor? Eu vou desenhar para você. Afia seu machado. Você tem uma decisão importante. Você não pode deixar tempo de oração. Não pode deixar tempo de palavra. Não pode deixar tempo de busca. Mas eu quero produzir, eu quero fazer. Pois na mesma progressão que você quer produzir, você tem que afiar. Você tem que se preparar. Eu fico treinando minhas flechinhas. Eu tenho 3 flechinhas. E eu fico afiando o machadinho delas. Todos os dias. É devocional, é leitura da Bíblia. Vamos orar, vamos buscar, vamos estudar. Esse ano, o que a gente vai fazer? Isso aqui. Quantos livros a gente vai ler? Esses aqui. Quantos cursos vamos fazer? Esses daqui. Eu estou afiando o machado. Eu falo, se você lá na frente quiser colher grandes frutos, hoje você tem que ter o preparo. Hoje você tem que afiar seu machado. Agora é a hora. Mas sabe o que é? Essa é uma geração da distração. Ninguém quer preparo. Gente, eu abro uma caixinha de pergunta, a pessoa faz: como escreve um sermão? Eu falo: criatura de Cristo, como é que em 1 minuto eu vou dizer como é que prepara um sermão? E às vezes eu até tento, pastora. Mas eu falo, não dá, porque essa é uma geração que quer pegar 5 horas, 10 horas que você dá num curso para lhe dar em 1 minuto. Porque é uma preparação, é uma geração avessa ao preparo. Aí vai com tudo, com o machado, para cortar a árvore. Vai com tudo. Bate. No fim, termina perdendo. Por quê? Porque não parou para afiar. Abraham Lincoln foi o 16º presidente norte-americano, um dos mais citados. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim... É muito citado quando se fala de estratégia. Ele disse assim, ó: se eu tivesse que cortar uma árvore e eu tivesse 6 horas, eu gastaria 4 horas afiando o machado. E essa é uma grande verdade. O problema é que a gente só quer cortar sem afiar. E nós precisamos aprender a afiar o machado antes de cortar a árvore. É dizer: Senhor, eu devo, eu posso, eu vou. Mas tem gente que vai sem saber se deve, se pode, e termina perdendo aquilo que tinha lá na frente. A minha pergunta para mim e para você é: quanto tempo você tem gasto da sua vida para afiar o machado? Quanto tempo você tem gasto da sua vida para buscar a Deus? Quanto tempo você tem gasto da sua vida para se dedicar para que o seu trabalho lá na frente seja frutífero? Afie o seu machado. E aí a gente vai ver que naquele momento da quebra, quando o machado cai na água, 2 Reis, capítulo 6, versículo 5, diz assim, o texto continua: então o machado caiu na água e ele fez o quê? Porque talvez você possa pensar assim: meu Deus, eu tô na quebra. O machado caiu da minha mão. E agora o que eu faço? Tenha calma, para tudo tem jeito, até para a morte de Jesus dá a vida eterna.
Se o seu machado caiu, fique tranquila. Eu não tô aqui para dizer assim, foi porque você não afiou. Não, pode até ter sido, tá? Mas eu estou aqui para te dizer, tem um jeito, tem um caminho. Esses dias eu estava de férias e a minha filha mais nova, Helena, tem 7 anos. Eu tenho um pouco de medo das minhas filhas. Porque elas falam umas coisas que eu fico assim, gente, quem ensinou essas crianças? Aí depois eu lembro que eu sou a mãe delas e 24 horas eu fico no pé delas. Olha, eu ensino tanto minhas filhas. Eu sempre tento achar uma lição, um princípio, uma moral. Eu faço tanto que tem hora que minhas filhas dizem, tá bom, mãe, a gente tá só se divertindo. Tá bom. Aí tá bom, Thalita, controla, Thalita. Aí depois eu falo, no futuro vocês vão agradecer a mãe que vocês tiveram. Porque todas as pessoas grandes na vida tiveram mães exigentes. Tiveram mães responsáveis, tiveram mães comprometidas. Pois bem, mas às vezes eu tenho um pouco de medo. E a Helena tem 7 anos. E ela é super racional. Sabe aquela pessoa racional? Sara é super emocional e ela é super racional. Aí, qualquer coisa que minhas filhas falam perto delas e que for uma coisa errada, ela conserta. A gente tava nas férias no restaurante, aí Sara faz assim, ô mãe, vamos comer não sei o quê, porque ninguém é perfeito. Ela, Sara, Deus é perfeito. Aí daqui a pouco Sara fez, ô mãe, vamos pedir só mais uma batata frita, mãe, porque a gente só tem uma vida pra viver. Ela, Sara, tem a vida eterna. Ela já tava, tem a vida eterna. Eu tava dizendo, gente, até quando não tem uma saída, a Helena acha uma saída. Pois bem, é assim, com Deus também é assim. Ele sempre acha uma saída. Até pra morte tem a vida eterna. Então tem jeito se você perdeu. Qual é o jeito, pastor? O texto dá. O ferro caiu na água, aí o que foi que ele fez? Ele gritou, fala comigo, gritou. Ele gritou, ah, meu Senhor, era emprestado. Gente, eu amo que quando o machado cai na água, aquele discípulo gritou, o que foi que ele fez? Ele perdeu a lâmina, mas ele não ficou inerte. A primeira coisa que ele fez foi reagir. Ele gritou, eu perdi, meu Senhor, eu perdi. Sabe qual é o problema da gente? Muitas vezes nós estamos perdendo e a gente não tem reação. A gente finge que tem, continua trabalhando no automático, sem buscar atrás de dizer, eu reconheço, eu perdi, eu preciso encontrar. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, se for preciso gritar, grite. O que for preciso fazer, você faça. Mas vá atrás do machado que você perdeu. Não se sinta constrangido de não fazer o que for necessário. Sabe qual é o problema? Tem gente que perde o machado e bota a culpa no outro. Foi a água. Foi o tronco. Foram os meus amigos que não me ajudaram. Aquele homem não culpou ninguém. A lâmina e o machado caiu no chão e ele gritou, eu perdi, Senhor, eu perdi o machado. Meu Deus, se todas nós reagíssemos dessa forma, quando a gente perde algo, a gente não passaria tanto tempo paralisado. Não passaria tanto tempo na frieza. Sabe qual é o problema? Falta humildade para assumir que perdeu algo precioso. Falta humildade para assumir que precisa encontrar. Falta humildade para perceber que não está nas suas mãos. A pior coisa não é perder o machado, é fingir que ele ainda está lá. Então, como foi que aquela fase passou? Com um grito. Deixa eu te dizer uma coisa, com um grito, com um clamor. Se você está vivendo uma fase difícil, não tenha medo de clamar. Ele escuta o seu clamor. Não tenha medo de gritar. Ele vai ao teu encontro. Porque quem grita, quem clama, tem um machado de volta. Só quem vai atrás e reconhece, Deus traz de volta. Para quem fica fingindo inerte, vai ficar lá. Se talvez fosse para a lógica, ia dizer, afundou, acabou, não tem mais jeito. Meu querido, para Deus tem jeito. Aquilo que está no fundo, Ele faz emergir. Mas você precisa clamar. Você precisa gritar. Para sair da quebra, a gente vai para a terceira e última fase, a renovação. Aquilo que eu chamo de renovação. Por que renovação, Thalita? Você vai entender. Mas antes você vai me dar 5 minutos para eu beber essa água. 5 não, 1. Obrigada. Ó, povo, gente boa. Coisa linda, criança gritando glória a Deus. Renovação. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz, mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque depois da quebra, deve vir a fase da renovação. Certamente você já deve ter ouvido, ou se você não sabe, eu preciso te dizer. A águia é uma das aves que tem a maior sobrevida. Ela pode chegar a viver 75 anos. Mas, quando ela tem ali por volta da metade do tempo de vida, 35, 40, ela já não é mais a mesma. Ela ainda tem visão de águia, ela ainda tem instinto de águia. Mas ela já não consegue agarrar como deveria. Suas garras estão curvadas, seu bico está pesado, suas penas estão pesadas. Ela já não consegue alçar os voos que alçava antes. Ela já não consegue voar tão alto. Então ela fica num momento difícil. Ou ela entra em decadência, ou ela entra em renovação. Ela tem essa escolha. E aí ela vai para o alto de uma colina, no monte, e ela mesma começa esse processo de renovação. Ela arranca garra por garra, pena por pena, e quebra o seu próprio bico para que tudo renasça novamente. E ela possa voltar a alçar voos e agarrar como deveria. Deixa eu te dizer, não importa se você perdeu, se você está cansada, se você se sente num momento de fraqueza, existe um momento de renovação para você. Existe um momento em que Deus pode fazer tudo se tornar novo. E o que é que a renovação nos mostra nesse texto? O que é que ela vai nos exigir? Ela vai nos exigir discernimento. Fala comigo, discernimento. Porque o texto diz que ele foi em quem? Ele perguntou a quem? Ele foi lá no profeta, no homem de Deus. E o homem de Deus perguntou onde caiu. E ele mostrou o lugar. A pergunta é, no momento de renovação, quem você vai procurar? Quem você vai procurar? Porque tem processos na nossa vida que nós precisamos ir na pessoa certa. E às vezes a gente está ferido porque a gente envolveu quem não deveria ter envolvido na questão. Colocou quem não tinha sabedoria para colocar. Colocou quem não tinha experiência. Ele procurou o profeta. Ele gritou, ai meu Senhor. Ele não foi no grupo do WhatsApp dos discípulos. Ele não foi nos amigos e disse, ajuda aqui todo mundo, gente. Ele fez isso? Não, ele foi no profeta. Ele foi no homem de Deus. Ele foi em quem ele sabia que tinha autoridade para fazer o machado flutuar. Ele disse, eu não vou procurar ninguém. Eu vou na fonte certa. Deus está ensinando para mim e para você. Você quer renovação? Vai na fonte certa. Procura a pessoa certa. Você vai ganhar bastante tempo. Eu olho para esse texto, eu me lembro da mulher sunamita. O filho morreu. Ela disse assim, opa, vou procurar quem? Vou procurar o profeta. No meio do caminho que ela vai procurar o profeta com o filho morto dentro de casa, Geazi aparece. E Geazi pergunta, vai tudo bem? Ela disse, vai tudo bem. Ora, ia tudo bem, gente? Não, o filho estava morto dentro de casa, mas na cabeça dela ela disse assim, ó, Geazi tem acesso ao profeta, mas o que eu preciso de alguém que tem unção, uma autoridade o suficiente para ressuscitar um morto. Então, vamos cortar o caminho para a gente não perder tempo, vamos em quem pode fazer. Às vezes o problema é que a gente não vai em quem pode fazer. A gente nem corta o caminho, a gente procura o caminho errado. E Deus está dizendo, vai na fonte certa. Vem até mim, eu tenho capacidade de fazer. Eu posso todas as coisas. E você está procurando onde não devia procurar. Quando você tem livre acesso ao Pai. Vai quem tem unção. Vai quem tem autoridade. Já dobrou seu joelho e disse assim, eu quero papai, eu preciso papai. Eu perdi papai, me ajuda a encontrar. Vai exigir discernimento. Ele procurou quem tinha autoridade para fazer machado flutuar. A gente precisa parar de contar a perda do nosso machado para quem nunca carregou um. Porque às vezes você perde um cajado, um machado, e aí você começa a contar que perdeu o machado para quem nunca nem carregou um. Nunca vai nem compreender seu coração. Vai te julgar, você vai sair ferida e vai botar a culpa em todo mundo. A culpa é sua mesmo. A culpa é sua, que foi contar seu machado perdido para quem não tem capacidade nem nunca carregou machado. Nunca carregou nem chave de fenda, aqui dirá um machado. Vai na pessoa certa. Renovação vai exigir também independência. Porque o texto diz no versículo 6, então o homem de Deus perguntou, onde caiu? O que foi que ele perguntou? Onde
caiu. E ele lhe mostrou o local. E então cortou um pedaço de madeira e lançou ali. E fez o ferro flutuar. Onde caiu? Não porque caiu, onde caiu. O que isso significa? Que quando a gente perde, Deus quer que a gente leve Ele no lugar da nossa dor, no lugar da nossa perda. Que a gente diga assim, foi aqui, Senhor, foi aqui que eu perdi. Foi aqui que eu sofri. Deus não cura aquilo que a gente esconde, gente. Deus cura aquilo que a gente mostra para Ele. Quando a gente tem um coração sincero para dizer, eu perdi, Senhor, eu perdi aqui. Eu perdi nessa palavra que disseram contra mim. Eu deixei a ofensa entrar no meu coração. Foi aqui, foi nesse exato lugar, Senhor. Quando você tem a capacidade de levar Deus para o lugar da sua dor, Ele é capaz de curar, mas você precisa ter vulnerabilidade o suficiente para dizer, foi aqui, Senhor. Bem aqui, no lugar da minha dor. Foi aqui que eu perdi. Deus está te dizendo hoje, me leva nesse lugar que você perdeu. Fala para mim onde você perdeu. Quando Jesus chega até Marta, depois que Lázaro tinha morrido, ele faz uma pergunta, ele diz, onde o puseste? Onde? Porque Deus, Ele quer que a gente leve Ele no lugar da nossa dor. Ele quer que a gente mostre. Ele disse assim, me leva no lugar da sua perda. Onde foi que você colocou Ele? Me leva no lugar da perda. Deus te trouxe hoje aqui. Ai, pastor, eu perdi. Não se preocupa, perdeu. Leva Jesus no lugar da sua perda. Mostra para Ele, foi aqui, Jesus. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje onde foi que você perdeu? Onde foi que você perdeu sua alegria, sua fé, seus sonhos, sua esperança? A vontade de continuar aquele projeto, onde foi que você perdeu? Onde foi que você perdeu? Qual é o lugar que você precisa ir hoje? Você precisa ter coragem suficiente de levar Jesus nesse lugar de dor. Porque depois que você mostra onde você perdeu, Deus é capaz de achar. E quando acha, deixa eu te dizer, você não sai mais a mesma pessoa. Aquele homem foi e passou do Jordão só para cortar uma árvore. Mas agora ele era só lenhador? Não. Agora ele não era mais um lenhador. Agora ele era um discípulo que perdeu algo, que sentiu a dor, que clamou a Deus e que recebeu recuperação. Porque aquela dor que ele passou se transformou numa cura. E a cura fez dele uma testemunha. Deixa eu te dizer, se você perdeu algo e você leva Jesus no lugar da sua dor, Ele te ajuda a encontrar aquilo que você perdeu. Ele faz o seu machado flutuar. Depois, você já não é mais só uma cortadora de árvore. Agora você é alguém que sabe o que é perder, experimentou a dor, clamou e obteve restauração. Agora você é uma testemunha. Você é alguém que pode dizer, eu sei o que é perder, mas eu sei também o que é achar. Eu sei o que é sofrer, mas eu também ganhei experiência. Eu agora sou uma testemunha. Eu tenho história, eu tenho marcas. E por fim, eu amo que quando aquele homem gritou, que ele disse, eu perdi. Ai, meu Senhor, eu perdi. Foi o que ele disse no fim? Ele disse, era emprestado. Porque aquele homem tinha consciência de que era emprestado. Deixa eu te dizer algo. Talvez você perdeu alguma coisa. Tudo que nós temos e somos, a gente tem que ter consciência. É emprestado. Eu perdi, Senhor, e era emprestado. Então, aí que você precisa redobrar a sua procura. Porque era emprestado. Deus te deu para você usar. Deus te deu o seu dom para você usar. Se você perdeu, ele não é seu, era emprestado. Você entende? Você entende como é perigoso? Você entende como é perigoso perder e fingir que não perdeu? Não é seu. Era emprestado. Deus te emprestou para você usar para a glória dele. Então, se você perdeu algo, hoje Deus está dizendo, tenha responsabilidade com o que você perdeu. Clame a mim e volte para o lugar da sua perda. Porque tem um propósito no que eu te dei. Tem um propósito no machado que eu coloquei na sua mão. O problema não é perder, o problema é fingir que não perdeu. Você está olhando para mim, eu sou uma mulher que enfrentei muitas perdas na minha vida. Você pode olhar para mim e dizer, não, que vida fácil dela, olha só, tá ali pregando e tal. 3 anos de idade eu perdi meu pai, foi embora. Deixou minha mãe
para ficar com a amante. Mas não foi aquele pai que voltava para visitar de 15 em 15 dias, não. Foi embora e esqueceu que tinha filho. Cresci a minha vida inteira sem paternidade. Sem saber o que era um pai dentro da minha casa. Uma ligação no dia do meu aniversário eu nunca tive. Perdi a paternidade a primeira vez. Depois o meu tio, irmão de minha mãe, ficou mais próximo da nossa família para fazer a vez de pai. E ele é um homem bom, um homem justo, um homem crente. Foi na fazenda pagar os trabalhadores e lá no Nordeste tem uma rede. Sentou numa rede para ler a Bíblia, com a Bíblia na mão. A pilastra caiu em cima dele e ele morreu tragicamente. Perdi pela segunda vez a minha paternidade. E depois de alguns anos, com 9 anos, minha mãe se casou. E aquele era uma figura de pai para mim. Não era meu pai, mas era um padrasto. Uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. E aí, pela terceira vez, ele teve um câncer no pulmão. E a gente cuidou dele por muito tempo. E ele veio a falecer. Eu perdi a paternidade pela terceira vez. E sabe o que é que acontece quando você perde a paternidade 3 vezes? Você começa a pensar que não é para você. Você começa a pensar que você não merece ter um pai que permaneça. E por fim, depois de ter feito, assim, aparentemente tudo certo, aquela filha boa, obediente, casei no caminho do Senhor, eu, meu marido, fazendo tudo certo, fiquei grávida pela primeira vez da minha primeira filha, 9 meses de gestação. Na hora da menina nascer com a bolsa estourando, eu descobri que ela tem vários problemas graves. 3 meses numa UTI de hospital, 7 cirurgias cardíacas no intestino, nos rins, para depois eu perder a minha filha. 4 perdas. 4 perdas. O problema não é perder. O problema é o que você faz com as suas perdas. E deixa eu te dizer, perdi, mas o Senhor achou o que eu havia perdido. Teve um momento que eu disse assim, Deus, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu preciso que o Senhor venha aqui e fale comigo. Eu vou te levar no lugar da minha dor. Olha, esse aqui é o lugar da minha dor. E ali, quando eu levei o Senhor para o lugar da minha dor, eu recebi cura e restauração. Deus me deu 3 filhas lindas, preciosas, saudáveis. Me deu um futuro, uma esperança. Me deu paz, me deu propósito. E aquilo que antes parecia só quebra, só quebra, só quebra. Hoje é propósito, propósito, propósito. E talvez você está aqui porque você é fruto disso. Porque um dia você foi tocada por isso. Deixa eu te dizer, as nossas quebras não ditam o nosso futuro. Mas o nosso propósito vem quando a gente entrega cada quebra ao Senhor. Eu quero que você fique em pé no seu lugar hoje. Eu quero que você tenha sinceridade para dizer, perdi, Senhor, perdi. Me ajuda a encontrar. Eu perdi. Feche seus olhos. Não deixe nada roubar esse momento de você. Porque você não veio aqui para ver pessoas. Você não veio aqui para passar numa fila de um livro e comprar um livro. Não, você não veio para isso. Você veio para ter um encontro com Deus. Você veio aqui para ser tocado pelo anjo. Comer um pão quente do céu. Comer um pão quente do céu. E continuar a sua jornada. E continuar a caminhar. Porque tem momentos que a gente para, descansa e continua. Feche seus olhos e diga, eu perdi, Senhor. Você é capaz de ter humildade para dizer, perdi, Senhor. Eu não sei o que foi que você perdeu. Deus está aqui para fazer encontrar novamente. Se você perdeu sua paz, diga, eu perdi minha paz, Senhor. Eu tenho vivido em ansiedade, em angústia, em depressão, em aflição. Fala para Ele. Se for preciso, grite e diga, eu perdi, eu quero encontrar. Se você perdeu sua esperança, diga, eu perdi, Senhor, eu quero encontrar minha esperança. A esperança de ter filhos, a esperança de gerar, a esperança da minha família salva. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei quem pode recuperar. Hoje é a noite de você dizer, eu perdi, Senhor, eu perdi. Eu perdi a alegria, eu perdi a força, eu perdi a paixão, eu perdi o primeiro amor. Seja lá o que você perdeu, Deus é capaz de te fazer encontrar, Pai. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, porque tem mulheres que talvez porventura estejam cansadas, sobrecarregadas, exaustas. Tem mulheres que perderam algo. Tem mulheres que não pararam para afiar o machado, mas elas estão aqui porque elas querem um lugar de reconexão e de encontro. E nós estamos aqui para te dizer, Senhor, nós vamos te buscar. Tu és aquele que pode trazer o machado de volta. O Senhor pode fazer flutuar, pode fazer emergir. Eu oro por cada mulher aqui. Por cada mulher aqui que está com seu coração cansado, ferido, sangrando por uma perda. Eu oro para que haja um encontro com o Senhor agora. Nessa hora, a gente não precisa de barulho, a gente não precisa de nada, a gente só precisa de fé, de confiança, de entender que o Senhor nos encontra aqui onde nós estamos. Toca-nos agora, Senhor, essa noite.
Toca-nos agora, Senhor, essa noite. De olhos fechados como estamos, eu quero fazer um convite para você. Um convite para você que chegou aqui, entendeu que precisa de Deus. Entendeu que sem Deus você não consegue. Não dá para buscar sozinho. Não dá, você precisa do Senhor. Você que chegou aqui e diz assim: eu perdi tantas coisas na minha vida, mas hoje eu quero encontrar o Senhor. Eu quero encontrar aquele que é capaz de me fazer achar tudo que eu perdi. Ele está aqui essa noite. Ele te trouxe aqui, você não veio por acaso, não veio por um convite, você veio para ter um encontro com Deus. E eu vou fazer a pergunta mais importante da sua vida. Eu vou te dar a melhor oportunidade, a oportunidade de dizer sim para Jesus. Sim para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou te fazer um convite que pode mudar a sua vida. O convite que um dia eu fiz e algumas pessoas aqui fizeram. E você tem essa chance, essa oportunidade. Não deixe passar. Ou talvez um dia você já escolheu Jesus, mas você deixou. Seu machado caiu na água. Hoje é o dia de você pegar ele de volta. Eu vou contar de 1 até 3 se você quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero que você levante bem alto sua mão. Eu quero orar por você. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vamos lá? 1, 2, 3. Cadê a primeira vida que está aqui? Deus abençoe. Cadê a próxima vida? Deus abençoe. Se você entregou sua vida a Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos celebrar a igreja. Deus abençoe. Levanta sua mão se você quer entregar sua vida a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Levanta bem alto sua mão. Se você quer dizer sim para Jesus hoje, eu quero fazer um convite. Vem correndo. Vem buscar seu machado. Vem aqui, eu quero orar por você. Fica aqui na frente, bem rápido. Bem rápido, bem rápido. Não perde essa chance. Seu dia é hoje. Sua hora é agora. Seu coração está aí acelerado. Não resista a esse convite. É a melhor decisão. A maior decisão da sua vida. Ele está te esperando com o seu machado na sua mão. Vem para Jesus. Oh, e enquanto nós fazemos esse convite, ore no seu lugar. Oh, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Essa vida sem Jesus não vale a pena. A gente não presta sem Jesus, não. A gente não presta sem Ele. Vem, vem, eu quero orar por você. Desce, desce, eu quero orar por você. Vem correndo, vem correndo. Vem como você está. Distante, distante de ti, Senhor. Pode vir, vem, vem. Tem espaço pra você aqui ainda. Tem espaço pra você aqui. Tem espaço pra você. Deixa eu te dizer algo. Melhor coisa do mundo é gritar. Vamos celebrar? Vamos celebrar bem forte essas vidas. Vamos celebrar com muita alegria. Tem uma festa no céu e uma festa aqui na terra. Vou te dizer algo. Melhor coisa do mundo é reconhecer dependência. Melhor coisa do mundo é reconhecer dependência, é gritar: eu preciso. Sabe por que quando a gente acha que a gente não precisa, só quem perde é a gente. Eu costumo dizer, a gente não presta sem Deus. Se eu não tivesse Jesus, corra. A gente precisa dele todos os dias. E se você veio aqui é porque você reconhece dependência, você sabe que precisa de Jesus. Eu vou te dar mais uma chance para você que está aí com medo, com vergonha, achando: ah não, quando eu mudar, quando eu parar de beber, quando eu parar. Não, não, é só com ele que você consegue. É só com ele, sem ele não dá não. Então vem. E à medida que eu oro aqui, com cada pessoa que está aqui, você vai fazer essa oração comigo. Vocês que estão aqui na frente, vocês vão fazer essa oração. Essa oração vai ser ouvida lá no céu. E a partir de agora, o nome de vocês vai ser escrito no livro da vida. E eu quero que vocês façam essa oração comigo de confissão. Diga: Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como o Senhor e Salvador da minha vida. Com meu coração eu creio que a tua morte foi a minha morte, que a tua ressurreição foi a minha ressurreição.
e que hoje a tua vida é a minha vida. Vamos celebrar bem forte essas vidas? Vamos celebrar! Agora vocês têm a pessoa certa que pode achar aquilo que um dia vocês perderam. Amém? Eu queria que vocês acompanhassem os conselheiros, né? Nós vamos orar por você. Nós vamos te dar um presente. Eu não sei o que a gente vai fazer aqui na igreja, mas vai ter algo Fica especial. aqui um segundinho. A gente vai trazer um presente para você. E a gente vai anotar o seu nome para estar orando por você essa semana toda. Então aguarda um minutinho que já está vindo gente aqui para pegar o seu contato, tá bom? E é uma maneira da gente dizer que você é muito preciosa e muito especial para Deus. Quem foi abençoada? Obrigada, querida. Obrigada, pastora, pelo teu carinho, pela tua disposição de estar aqui com a gente. Quem quer a pastora de volta? Se Deus quiser, a gente vai trazê-la de volta. Não sei se aqui ou se já na igreja nova, mas ela vai vir. Amém? Levanta com a tua mão comigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça de Deus seja derramada sobre o teu coração. Que você seja cheia do Espírito Santo. Que você, durante essa semana, esse final de semana, você medite sobre a palavra ministrada. Que você volte ao lugar onde você perdeu, onde você caiu, e você seja restaurada pelo próprio Deus. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Eu tenho alguns avisos aqui. Você, já ganharam o seu presente? Você que já ganhou, pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe. Você que veio pela primeira vez, que a gente falou que a gente também tem presente para você, vem procurar a Eliana. Sobe aqui, Eliana, na pontinha de novo. Vem aqui desse lado que o seu presente está aqui. Não vai embora sem pegar o seu presente. Tá bom? Procura ela aqui, a nossa equipe. Vem retirar o seu presente. E lá fora, a pastora Thalita está lá. A mesa está lá fora, que não coube aqui dentro. Vai ter o livro dela. Então passa lá, adquire. Ela já assinou, gente, ela assinou 1 por 1. E agora ela vai colocar o seu nome e tirar uma foto com você. Não esquece de marcar a pastora. Que Deus te abençoe. Que você seja muito abençoada. E eu te espero aqui no próximo domingo, às 8h30, 10h30, 5 e 7. Deus abençoe você. Inscrição do retiro também faz hoje. Deus abençoe.